voz não está muito forte, mas... Bem, companheiras, companheiros, eu me identifico muito com tudo que quem fez a abertura, que me precedeu. Então, não vou falar sobre o que eu pensava em falar, porque já cobriu todo o setor. Sobre a querida amiga a advogada Rosa, ela é aquela que é, perfeita, sempre, então já explicou tudo. Eu queria começar falando de quando a presidente Dilma, mulher corajosa, torturada, criou a Comissão Nacional da Verdade. Foi difícil a estruturação da comissão. Não se tinha experiência, faltava funcionário, como é que faz, lei, não lei. Mas foi se criando os grupos, 1, 2, 3, 4. Era fácil começar com o grupo dos mortos desaparecidos. Está morto, está desaparecido. Os torturados, tal. Mas foi sendo um pouco mais complicado. No final se criaram 12 comissões. Num certo momento apareceu lá algumas pessoas, sindicalistas, ex-companheiros e companheiras torturadas, operárias, e também, por que não dizer, o Sebastião Neto, dizendo, não, mas falta uma coisa, falta a reparação, sobretudo na questão das empresas, ou seja, dos operários, dos trabalhadores. E foi aí que se criou a 13ª comissão. Por que 13ª? Porque foi a última. Foi a 13ª. Teve até pouco tempo de trabalhar, porque a comissão já existia há algum tempo. Mas se trabalhou e trabalharam muito bem. O mundo é cruel, porque naquele 2012, 2013, quando se começou a reunir a comissão, estavam presentes muitos companheiros e companheiras operárias que tinham sido, de uma forma ou de outra, muito violentados durante a ditadura. Hoje já reduziu o número, porque já eram companheiros antigos, né? Se reduziu muito o número. Mas foi graças a esse grupo que nasceu essa coisa original no Brasil, original, a reparação, que depois vai ser explicado. A Rosa já explicou tudo, mas depois vai ser esmiuçado o que é esse negócio de reparação e o que temos que fazer. Só que aquele grupo se chamava Verdade, Memória, Verdade, Justiça e Reparação. Tem uma questão aqui que eu não gostei. Trabalhadores por verdade, justiça e reparação. Justo. Falta memória, minha gente. Não pode existir uma classe em si que luta pela transformação da sociedade global sem ter memória. Por exemplo, neste ano, 2023, é a celebração do centenário do começo da Previdência Social no Brasil. Uma coisa interessante, importante. Tem o nome de quem fez a lei, tem o nome do governo, não tem o nome de quem conseguiu. Como é que surgiu a Previdência Social? Mas foi pela primeira grande greve ferroviária da Companhia Paulista, que custou sangue, correu sangue lá nas estações de Jundiaí. Nós temos os nomes dele, quem conhece? Mas conseguimos recuperar. Foi o acordo assinado no dia 14 de julho, dia glorioso, de 2017, no Largo da Concórdia, quando pela primeira vez se cantou internacional em público no Brasil. Foi ali o acordo feito com o patronato paulista e as grevistas da grande greve de 17. É dali que foi assinado. Depois, 5 anos depois, começou a ser. Tudo isso precisa saber. Por quê? Porque a classe operária lutou sempre. E você sempre tem nomes de grandes personagens da classe dominante, revolucionários, combativos. Alguns deram a vida.
mas não tem da classe operária, dos trabalhadores. Em 1964, eu devo ser o mais antigo daqui, então posso falar. Em 1964, por exemplo, para dar aquilo que você falou na vida real. 64 eu era um jovem comunista, bancário. Dia 31 de março de 64, fui ao meu sindicato. Tropas na frente do meu sindicato. Não. Então, aonde eu fui? Fui ao Sindicato dos Metalúrgicos, que era ali no centro da cidade, aqui perto. Era. Depois, hoje é desaposentado. Fui lá. Tanque de guerra na porta. Tanque de guerra na porta. Fui em outros sindicatos. Já estava tudo com metralhadoras, aquelas metralhadoras .50, aquelas que roubaram, que tem tripé na frente dos sindicatos. Nas semanas que se seguiram, quanto nós não tivemos que trabalhar, me recordo, sendo jovem, tivemos que trabalhar para acudir famílias de operários que tinham sido levados para o navio lá em Santos. Nós tínhamos que acudir aquelas famílias que ficaram sem o trabalho, sem o pai de família, sem um tostão. Tínhamos que fazer uma corrida de casa em casa. E aonde está? Porque também eles não davam nome, desapareciam com os nomes. Depois as pessoas reapareceram dos meses seguintes. Mas o esmagamento da classe operária foi total. Eu me recordo, trabalhava no campo também, criação de sindicatos rurais. O meu líder, negro, analfabeto, some, é massacrado, desaparece naqueles dias. Outro operário. Aí trabalhador rural. Acabou, não tem mais. A classe operária resistiu muito ao golpe, resistiu na ditadura, resistiu às vezes de forma estranha, porque era uma classe operária jovem, porque a ditadura, as empresas, o capital internacional jogou tudo aqui. O lucro era muito alto, então se criou muitas fábricas. E se criou uma classe operária muito jovem, que vinha do campo, não tinha experiência, mas ainda assim resistiu. Não vou só dizer de 68, mas depois daqueles anos de 70, se criaram as comissões de fábrica, alguns sindicatos se organizaram, e a ditadura cai, na verdade, é pelas grandes greves que vão surgir. A gente conquista a nossa Constituição por isso. Então, eu vou terminar aqui. O que é necessário? Memória, junto com a verdade, com a justiça e a reparação. E a reparação tem que ser também global de classe. É individual de quem sofreu. É individual. As empresas têm que reconhecer isso. Mas nós temos que ter uma reparação para a memória. Daqui que eu proponho, insisto, nós precisamos de centros de memória. Monumentos, ruas, tudo isso. Mas nós precisamos de um centro de elaboração, de arquivo, de memória que passe de geração a geração dos trabalhadores. Eles saberem que não são indivíduos perdidos por aí, pegando metrô, desesperado, indo para cá e para lá. Eles são algo. Eles são alguma coisa. Eles são tão alguma coisa que são eles o fundamental na construção dessa nação. Então nós temos que, na reparação, lutar para o nascimento de um centro de memória dos trabalhadores neste Brasil. Eu acredito que essa reunião será fértil, será útil, até porque ela foi muito preparada com muitas reuniões nacionais. Eu quero agradecer a todos que trabalharam nisso, e têm trabalhado e vão continuar a trabalhar. E um grande abraço, bom trabalho, e ainda, no final, uma saudação aos meus companheiros que começaram essa jornada lá nos anos 60.
são poucos, mas para eles, aí pro querido Adriano, pro Kirch, que não via tanto tempo, que vem lá do Rio Grande do Sul, grande herói no combate pela verdade do Sul, do sul do país, do sul do continente, do sul do continente. É isso. Bom trabalho.